gostaria de convidar você então para abrir Neemias capítulo 7, e é com base nesse texto que nós vamos expor a palavra de Deus e sermos edificados por ela. Neemias capítulo 7 é um texto deveras longo, e a maior parte deste texto é composta da citação da genealogia, e por essa razão, e também por questão de tempo, nós vamos abreviar essa leitura, e nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o verso 6, depois do versículo 61 até o verso 64, e por último, do verso 70 até o 73. Eu vou conduzindo a leitura, os irmãos podem acompanhar atentamente. A palavra de Deus diz assim, então, Neemias capítulo 7, versículo 1 até o versículo de número 5. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, o maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhe disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, e ponham-se em guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntassem os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. E aí segue aqueles que estão inseridos na genealogia. Nós vamos ler agora versículo de número 61. Os seguintes subiram de Tel, Melá, Tel, Hazá, Querube, Adom e Imer, porém não puderam comprovar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, o qual se casou com uma das filhas de Basilai, o Gileadita, que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdote. Agora nós vamos ver o versículo 70 até o 73. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arretéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos, 2.000 arretéis, em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Amém. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos diante da sua palavra, lemos a sua palavra. Ó Deus, nós buscamos a orientação do teu Santo Espírito sobre nós. Deus, de que só compreenderemos a tua palavra de uma maneira plena e a praticaremos se de fato o Espírito Santo implantar essa mensagem na nossa mente e sobretudo no nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, possa conduzir a sua igreja através da sua santa, maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de, logo de imediato, apresentar o tema desta mensagem. O tema dessa mensagem é alcançando um novo nível como igreja. Alcançando um novo nível como igreja. E por que este será o tema da nossa mensagem? Porque, por causa da própria narrativa de Neemias,
Nós que estamos acompanhando Neemias há algum tempo, percebemos que do capítulo 1 até o capítulo 6, Neemias vai falar exclusivamente sobre a construção e a reconstrução dos muros. O planejamento, a vocação, o planejamento, a execução, a defesa, tudo isso em prol da construção. E como nós vimos no capítulo anterior, a obra termina, a reconstrução dos muros se termina. Em 52 dias, o muro estava completo, os portões estavam fechados. Entretanto, como um bom administrador, Neemias ele termina a fase 1 e ele já prepara o povo para a fase 2. Porque do capítulo 8 até o capítulo de número 13, Neemias entende que a essência de Jerusalém não é necessariamente a cidade de Jerusalém, mas a essência de Jerusalém é a adoração do povo a Deus. Então, a partir do capítulo 8 até o capítulo de número 13, haverá então a preocupação de Neemias para que se reconstrua a identidade espiritual do povo. O povo então vai experimentar um avivamento espiritual por meio da palavra, através do servo de Deus chamado Esdras. Então o capítulo 7 é um capítulo de transição, é um capítulo de passagem, é um capítulo de preparação. Neemias conclui uma obra e Neemias leva o povo a experimentar a fase 2, a reconstrução da identidade espiritual como nação santa, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. É uma nova fase, é um nível novo, é uma fase subsequente. Já terminou a fase 1, já reconstruiu, é preciso dar um passo além. Amados, nós precisamos, como igreja do nosso Senhor Jesus, estarmos sempre prontos a darmos um passo a mais. Como nós lemos em Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21, Deus tem muito mais para nós. Deus tem reservado toda a plenitude dele. E aí a redundância de Paulo começa a fazer sentido para nós, porque Deus é totalmente pleno. E quando Paulo fala que está preparado para nós toda a plenitude de Deus, então é tudo. Nós precisamos estar preparados para nos aprofundar mais. E quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós devemos estar preparados para ter mais de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é inesgotável no seu ser. Deus não se acha o fim. Deus é totalmente eterno no seu ser. E nós precisamos estar sempre prontos a dar um passo a mais, a alcançar um nível a mais, a alcançar um compromisso a mais. Nós precisamos avançar, nós não podemos ficar onde nós estamos. Assim como Neemias prepara o povo para avançar numa obra, assim também nós, como igreja, precisamos nos preparar para alcançar um novo nível. Dito isso, amados, eu quero, à luz desse texto, apresentar 3 motivos ou 3 pilares sobre a qual Neemias prepara o povo para avançar na obra e que nós podemos tirar lições para nós. 3 pilares que nós podemos sustentar para alcançar um nível novo como igreja do nosso Senhor Jesus. E o primeiro pilar é que nós precisamos ter uma liderança comprometida. Se você observar do versículo 1 até o versículo número 4, você vai perceber que Neemias, que até então ele vai tocando administrativamente sozinho aquela obra, ele nomeia algumas pessoas para cargos de liderança. E ele nomeia 2 pessoas, Anani, seu irmão, e um outro cidadão chamado Ananias. E a forma como Neemias escolhe estes homens e as funções que ele delega nos mostra com que essa liderança deve estar comprometida. Em primeiro lugar,
para que nós alcancemos um novo nível como igreja, nós precisamos de uma liderança comprometida com Deus. Se você observar no versículo de número 2, você vai ver que Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Neemias não escolheu uma liderança baseada simplesmente na sua capacidade, simplesmente na sua habilidade de gerenciar, de administrar, de executar. Neemias, em primeiro lugar, observa uma característica primordial numa liderança, que leva o povo a um nível de espiritualidade, de comunhão com Deus mais elevado. E essa característica, essa liderança precisa estar inteiramente comprometida com Deus, muito mais do que os outros homens. Note, não é que o povo, não havia crente no meio daqueles homens que trabalhavam com Neemias. Não é que não havia gente que não tinha relacionamento com Deus, mas Neemias escolhe quem tinha muito mais. Está de conformidade com o ensino do apóstolo Paulo, lá em Timóteo, quando o apóstolo Paulo vai dar as diretrizes para a escolha dos oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, e resumindo todas as orientações do apóstolo Paulo, nós podemos colocar aqui que presbíteros, diáconos, lideranças da igreja precisam ser homens muito mais tementes a Deus e fiéis a Deus do que os outros. Muito mais. Em segundo lugar, Neemias, ele escolhe uma liderança comprometida com o próximo, porque um dos que foram escolhidos por Neemias é Anani. E você certamente vai se lembrar de Anani no capítulo 1 de Neemias, porque Anani, que junto com uma comitiva, liderando uma comitiva, vai até Neemias. Neemias está na cidadela do governador. Neemias é o copeiro do governador, do imperador, do rei. Neemias é homem de confiança. Neemias tem uma certa influência sobre o rei. E Anani é quem toma as rédeas da situação e vai encontrar o seu irmão e dizer a Neemias: Jerusalém está aos pedaços, Jerusalém está um caos, há uma miséria terrível, o povo está desanimado, a moral do povo está totalmente destruída, o povo está em petição de miséria, é necessário que nós façamos alguma coisa. Agora, o detalhe é que Anani faz isso debaixo de uma severa ordem expressa do rei da Pérsia para que não houvesse nenhum tipo de reconstrução em Jerusalém. Se você for lá em Esdras capítulo 4, quando os inimigos do povo de Deus mandam uma carta mentirosa para o rei, falando que aquele povo que agora estava reconstruindo o templo, estava reconstruindo o templo para que aquele povo se tornasse então rebelde e proclamasse a independência, o rei da Pérsia manda uma ordem clara e expressa: para tudo, nenhuma obra de reconstrução pode ser feita. Então, quando Anani se desloca de Jerusalém para a casa de Neemias, ele faz isso colocando o pescoço dele em risco, sob a pena de ser acusado traidor da pátria, rebelde, desobediente ao rei. Mas o que move o coração de Anani é de que aquelas pessoas que estavam próximas à cidade de Jerusalém estavam em petição de miséria, aquela gente estava descaída na moral, aquela gente estava totalmente desanimada, aquele povo estava carecendo de necessidades básicas, e ele não se aguenta, ele precisa então tomar atitude e vai tentar resolver esse problema com Neemias, porque ele é simplesmente um homem comprometido com o bem-estar do próximo, é alguém que está disposto a servir até as últimas consequências. Tem uma terceira característica desta liderança comprometida, é uma liderança comprometida com a defesa do povo de Deus. Se você observar no versículo de número 3, você vai perceber que há 3 níveis de guarda.
A primeira ordem que Neemias fala, defenda as portas. A segunda é defenda os muros. A terceira, defenda as famílias. Amados irmãos, esses homens estavam inteiramente comprometidos em que toda a obra que havia sido feita não pudesse ser danificada. Por que defende as portas? Porque é pelas portas que o inimigo entra, é pelas portas que pode haver confusão. Por que defende o muro? Porque se não guardar os muros, os inimigos saltarão os muros. Mas mais do que isso, o que é mais valioso, defenda as famílias. O que é mais valioso não são simplesmente a construção, mas é quem habita dentro das construções. Queridos, nós precisamos, como igreja, alcançar um novo nível, com liderança comprometida com a defesa do povo de Deus. Nós não podemos deixar adentrar nos nossos arraiais, falsos mestres, falsos crentes, falsas doutrinas, falsas concepções, falsas ideologias. Nós precisamos de líderes que estejam aptos, que estejam atentos, que estejam com as antenas ligadas para perceber o perigo e porventura possam adentrar dentro das portas da igreja, possam pular dentro dos arraiais da igreja. Mas principalmente nós precisamos de líderes que estejam preocupados com gente. Porque se nós somos uma família, e a família que toma o nome de Deus, nós precisamos de gente que se importa com gente, com a defesa de gente, com o cuidado de gente. Queridos, agora algo especial que me chama a atenção é que líderes precisam ser formados. Liderança precisa gerar novas lideranças. Neemias percebe a necessidade de ter gente junto com ele, trabalhando com ele, liderando com ele, para que quando ele sair de cena, a obra continue. Um cidadão chamado Joseph McDowell, ele disse o seguinte: sucesso sem sucessor não é sucesso. Talvez aí você que seja líder de ministério, líder de grupo pequeno, seja um presbítero, seja um diácono, você precisa pensar que talvez o seu ministério, o local onde você lidera, está indo muito bem. Deus está agindo, Deus está fazendo uma coisa maravilhosa, as pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus, mas você precisa fazer uma pergunta: e no dia que eu sair de cena, essa obra continua? Porque se não continuar, meu amado irmão, todo o seu ministério está focado em você. Você que é líder de algum departamento da igreja, precisa treinar a gente para ocupar o seu lugar. E liderar e treinar a gente não é fácil. Porque são poucos os líderes que são natos. A maioria dos líderes são formados, são forjados. Você pega Josué, forjado no cadinho de Moisés. Você pega os discípulos, forjado no cadinho de Jesus. Você pega Timóteo, forjado no cadinho do apóstolo Paulo. É gente gerando liderança. Se você ocupa um cargo de liderança, você precisa se preocupar que alguém vai tomar o seu lugar, que a obra de Deus vai continuar, porque a obra de Deus é muito mais importante que você. Por essa razão, é necessário que você seja um homem comprometido com Deus, comprometido com o próximo, comprometido com a defesa da igreja, mas você precisa criar gente também que é comprometida com Deus, comprometida com o próximo, comprometida com a defesa da igreja. E sabe o que é mais difícil? O mais difícil é de nós termos exemplos de pessoas assim. É por isso que forjar a liderança é muito difícil. Porque a liderança se dá basicamente pelo exemplo, e não pela teoria. Mas nós precisamos de liderança comprometida.
Disse um professor do seminário uma palavra, uma frase que nunca saiu da minha cabeça, nunca vai sair. Se a liderança da igreja está em pé, a igreja senta. Se a liderança da igreja está sentada, a igreja deita. Se a liderança da igreja está deitada, a igreja morre. Nós possamos perceber a grande importância de termos uma liderança comprometida, de termos uma liderança que forja a liderança, que forma a liderança, e leva adiante a condução da obra de Deus. Mas o segundo pilar, que Neemias estrutura o povo para que o povo vá para a segunda obra, e é o segundo pilar que nós precisamos buscar para que a igreja alcance um novo nível diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade. É a busca pela pureza espiritual, pela santidade. Veja que no versículo de número 5, Neemias teve um desejo colocado pelo próprio Deus no coração de consultar a genealogia e fazer uma espécie de conferência do povo que havia ali em Jerusalém, residia ali em Jerusalém, e de formar uma nova genealogia. Veja, então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, para registrar a genealogia, ou seja, fazer uma genealogia atualizada. E ele então acha o livro da genealogia, achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito os nomes de todos aqueles que adentraram a porta de Jerusalém, desde a primeira leva dos judeus que se deu com Zorobabel, há 140 anos atrás. Porque você sabe que a volta do povo de Deus para Jerusalém está em 3 levas. A primeira com Zorobabel, a segunda com Esdras e a terceira com Neemias. E Neemias então vai fazer uma espécie de conferência. Mas a conferência para quê? Para atestar se aqueles que estão ali em Jerusalém, naquela cidade, agora com os portões, os muros reconstruídos, são de fato judeus de puro sangue. Porque, amados, vocês sabem muito bem que havia os inimigos do povo de Deus à volta de Israel, Sambalat, Tobias, Gesem. Estes inimigos do povo de Deus haviam se infiltrado dentro do próprio povo de Deus para sabotar qualquer tipo de reação e de reestruturação do povo de Deus. E quando Neemias faz esse tipo de conferência, é para justamente não deixar que nada, absolutamente nada, pudesse atrapalhar a reconstrução espiritual do povo de Deus. É por essa razão que lá no versículo 61, até no versículo 64, nós vamos encontrar famílias que não podem provar a sua linhagem de Israel. Mas mais do que isso, nós vamos ter famílias de sacerdotes que não conseguem provar a sua linhagem pura, que são considerados imundos para o sacerdócio. Simplesmente porque não há possibilidade de fazer uma mistura. Porque todas as vezes que o povo se mistura, o povo descamba para o pecado. É o que acontece, por exemplo, no livro de Juízes. Todas as vezes que o povo de Deus procura formar alianças, seja política, seja por casamento, com os povos inimigos, com os povos idólatras, o povo sempre cai no pecado da idolatria, da apostasia, do abandono de Deus. Essa é a preocupação de Neemias. Isso nos leva a, então, trazer esse pilar para nós. De que nós precisamos, para alcançar um novo nível como igreja do Senhor Jesus, para experimentar mais e mais o poder de Deus sobre nós, e a partir desse poder de Deus mais
exercemos uma influência relevante sobre a sociedade que nos cerca, nós precisamos então buscar uma pureza espiritual, uma identidade pura espiritualmente falando. Nós não podemos nos misturar. E amados, quando eu falo não podemos nos misturar, não estou falando de etnia, eu não estou falando de raças, eu não estou falando de povos, mas eu estou falando simplesmente de que nós não podemos aceitar tudo que vem de fora, que é pernicioso, que é contaminado, que depõe contra a palavra de Deus, que é contrário aos princípios de Deus. Mas, amados irmãos, o que vem acontecendo muitas das vezes nos últimos tempos é que a cada dia que passa, as igrejas abrem mais as portas, abrem os muros, derribam as defesas, e o mundanismo vai entrando dentro das igrejas, e a tal ponto de que não há mais diferenciação entre certo e errado dentro dos arraiais do povo de Deus. A igreja assimilou de tal forma o mundo dentro de si, e quando ela é confrontada com o pecado, muitas das vezes responde da seguinte maneira: pastor, não é mais assim, pastor. Os tempos mudaram, as cosmovisões mudaram, pastor. O entendimento mudou, pastor. O senhor está equivocado, pastor. Mas sabe o que é mais preocupante? O que é mais preocupante é que isso não está apenas nos arraiais da igreja, dos membros da igreja. Isso atingiu também a liderança da igreja. Homens que, entre aspas, se casaram com doutrinas, com entendimentos, com filosofias, com ideologias, com práticas totalmente antibíblicas, anticristãs, anti-Deus. Estão ocupando lugares de liderança e estão matando a igreja. Homens que estão à frente da igreja estão completamente contaminados, estão completamente envolvidos com práticas, com posturas, com doutrinas, com entendimentos completamente antibíblicos, anticristãos, estão liderando a igreja. É necessário então, amados irmãos, que nós possamos fazer uma autoavaliação, um autoexame de qual é o calibre da nossa fé, qual é a envergadura moral que nós estamos vivendo, qual é o nível do nosso comprometimento com Deus, qual é a profundidade da nossa obediência, qual é o nível e a disposição de renunciar tudo para seguirmos a Jesus. E a partir de então, sermos levados a um arrependimento genuíno. Nós precisamos buscar incessantemente a pureza espiritual no meio da igreja. O terceiro pilar está aqui no versículo de número 70 até o 73. Porque veja, Neemias, que está preocupado com a restauração espiritual do povo de Deus, precisa também restaurar a prática cultica do povo de Israel. E vocês sabem muito bem que a prática cultica do povo de Israel está centralizada no templo. E havia algumas pessoas, então o templo precisava ser totalmente reconstruído, porque nesse momento não está. E também o serviço do culto precisa ser totalmente reestabelecido, porque os levitas precisam ter condições de trabalhar. Os sacerdotes, os porteiros, os cantores. A obra de Deus precisa ter recursos para avançar, para retomar a sua normalidade. E aqui no versículo 70 até o 73 nós vamos ver que Neemias, o governador, dispõe de uma oferta generosa
para a retomada do culto a Deus. Os principais dispõem de uma oferta generosa para então reconstruir e retomar o culto a Deus. E aí o povo inteiro faz uma oferta generosa para que de fato então, a partir daquele momento, não fique mais sem culto a Deus. O que nós podemos então aprender? Que o terceiro pilar é que nós alcancemos um novo nível como igreja do Senhor Jesus nesta terra. É que nós precisamos dispor dos nossos recursos para a obra de Deus. E esse texto de Neemias é extraordinário porque ele nos mostra um princípio. Aliás, dois princípios. O primeiro é de que o exemplo vem de cima. O governador, veja aí, no versículo de número 70, o governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. Neemias, o que estava à frente da obra. Ele não está na obra para usurpar dos benefícios do cargo, mas Neemias está no posto de governador para se colocar como exemplo de serviço e disposição de tudo que ele tem para a obra de Deus. Começa com Neemias. E a partir do exemplo de Neemias, veja aí no versículo de número 71, alguns mais do cabeça das famílias deram para o tesouro da obra em ouro, 20 mil daricos em prata e 2.200 arretéis. Primeiro o governador, depois os cabeças e por último, veja aí no 72, o restante do povo. De forma que não há possibilidade, e aí é uma mensagem para nós que somos liderança, não há possibilidade da igreja se envolver financeiramente, dispondo dos seus recursos, na sua integralidade, se a liderança assim não faz. Segundo princípio, é o princípio da generosidade. Veja que a quantidade que eles dispuseram não é o que sobra, mas é o máximo que eles podem dar. É ouro, é prata, é vestes festivais, é recurso de uma quantidade extensa, de um valor extensa, que demonstra que não era o que sobrava, mas era o que dava para fazer o máximo que dava. Mostrando que a gente precisa se sacrificar para que nós possamos ser elevados a um novo nível. Sacrifício, renúncia daquilo que a gente considera mais precioso, do nosso bem, dos nossos recursos, para a obra de Deus, porque, segundo a palavra de Deus, não existe local melhor para a gente investir o nosso dinheiro, a não ser na obra de Deus. Lembrem-se de 2 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim: ao que pouco semeia, pouco também se colhe. Ao que muito que semeia, muito também colherá. Princípio universal de investimento do reino de Deus. Meus amados, eu quero ilustrar este último ponto e caminhar para a conclusão desse tema. Em 1722, um cidadão chamado Nicolau van Zinzendorf, ele, influenciado pelo movimento pietista da Alemanha, morador de uma região chamada Morávia, hoje é a Alemanha, mas na época Boêmia, ele se reúne numa cabana, num local chamado Herrnhut, e começa ali a fazer uma obra de evangelização, e ele reúne 300 pessoas para congregar. E ali se dá o início da igreja moraviana. A igreja moraviana, ela começa a sua vida como um movimento de oração. Porque em 1722 começa a ter uma reunião de oração que dura 100 anos, ininterruptamente.
E com o passar do tempo, em 1727, o Espírito Santo desceu sobre os moravianos, e ali se deu um grande avivamento, e nesse grande avivamento, os moravianos foram tomados com uma concepção de que eles precisavam tomar um passo além, ir mais. E eles então entenderam que o chamado deles era o chamado missionário. Para vocês terem uma ideia, que esse movimento começou em 1727, 50 anos depois, em 1777, aliás, em 1327, em 100 anos depois, para vocês terem uma ideia, 1327, 100 anos depois, os moravianos já tinham construído 41 centros missionários, já tinham mais de 40 mil batizados convertidos entre todas as nações, e enviado mais de 205 missionários. 50 anos depois, os moravianos construíram mais de 700 centros missionários, haviam se convertido mais de 83 mil pessoas, e haviam enviado mais de 335 missionários. Agora eu te pergunto, esses missionários não tinham nenhuma formação teológica, eles apenas iam para anunciar o que Deus havia feito por eles. Mas uma história me chama a atenção, e é onde eu queria destacar. 2 jovens, ao ouvirem uma ilha do leste da Índia, havia 3.000 africanos feitos escravos, e um senhor britânico era o senhor daquela ilha, e aquele senhor não permitia nenhum tipo de atividade eclesiástica. Eles mandaram uma carta para esse senhor britânico pedindo permissão para que eles fossem enviados como missionários. E o britânico disse: de maneira alguma, eu não permitirei que nada e ninguém fale dessas coisas sem sentido aqui na minha ilha. E aqueles 2 jovens, contorcidos de amor por aquelas 3.000 almas, que nunca poderiam ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus, eles escrevem de novo perguntando: será que a gente não pode então nos vender como escravos? Nós queremos ser os seus escravos, e a gente nos vende para você, para que você nos aceite aí como escravos. E ele aceitou. E no dia do embarque deles, as famílias tentaram dissuadi-lo. Falaram: vocês não vão voltar mais, vocês têm a vida toda para frente, vocês ainda são muito jovens, não vão. Eles embarcam dentro do navio, e lá do navio eles gritam assim: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício através das nossas vidas. Essa frase veio a se tornar o lema dos irmãos moravianos: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício através das nossas vidas. Estes homens que renunciaram à própria vida para que a obra de Deus fosse expandida por toda a terra. Amados irmãos, para que nós alcancemos um novo nível como igreja do Senhor Jesus aqui plantada neste lugar, Igreja Presbiteriana de Nice, você quer que a nossa igreja seja verdadeiramente relevante, que seja verdadeiramente influente, que seja verdadeiramente uma igreja propagadora do reino de Deus, dos valores do reino de Deus, então comece a pensar no quanto você dispõe dos seus recursos para a expansão da obra de Deus. Porque se você fizer uma pesquisa rápida e básica, você vai perceber que as igrejas que são verdadeiramente influentes e relevantes são igrejas que investem em muito na obra de Deus. Comprometidos com a liderança comprometida. Nós precisamos de liderança comprometida. Nós precisamos de santidade, fidelidade diante de Deus. Nós precisamos dispor de tudo que nós temos, de tudo que somos, para a obra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?